Olá, meus amigos, meus irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo temos a certeza que o Senhor abençoará o seu povo, os seus filhos. Esse é nosso desejo, é nossa oração, que o Senhor abençoe, sempre lembrando de Provérbio 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz pesar, não traz desgosto. É o que nós desejamos. A presença do Deus vivo é esta grande bênção. A presença do Deus vivo é esta grande riqueza em nossas vidas. Nós que fazemos parte da igreja de Deus, como é bom ter essa compreensão, ser liberto de todo o sistema religioso e entender que a igreja não é uma organização, mas é um organismo vivo. A organização está paralisada, os templos fechados, mas nós, a igreja de Deus, o organismo vivo, estamos livres, estamos operando, estamos orando, estamos buscando a edificação em Cristo pela sua santa palavra e no seu Santo Espírito. Como é bom entendermos, compreendermos que todos nós, os cristãos, fomos batizados com o Espírito Santo num corpo, e bebemos, todos nós bebemos de um só Espírito. Capítulo 12, versículo 12 e 13 de 1 Coríntios. E 1 Coríntios 10, 17 diz: embora sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, santificado é o nome de Cristo. O Senhor é o cabeça deste corpo, como está lá no capítulo 1, 29 do livro de Efésios. Fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Então, a igreja, no grego, eclésia, quer dizer reunião dos chamados para fora, assembleia, ou a reunião dos que foram chamados para fora de todo o sistema religioso, sistema do mundo, sistema político. Essa é a igreja verdadeira, que não tem placa, religião, denominação. É a igreja de Deus, a igreja que está em Cesareia, a igreja que está em Antioquia, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está na localidade que você mora. Na minha localidade, a igreja que está em Joinville, a igreja que está na cidade que você mora é o corpo de Cristo, a expressão do corpo de Cristo na sua localidade. Quando você lê capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, você vai ver as 7 epístolas, as 7 cartas, 7 igrejas. E a igreja é conforme a cidade. Que Deus nos abençoe para compreendermos e termos luz do que é a igreja de Deus. E se desvencilhar e ser livre do jugo religioso, de domínio humano. E nesse tempo podemos ver o quanto Deus está operando, edificando a sua igreja. E nossas são as palavras do livro de 1 Samuel 7,12, quando Samuel pega aquela pedra, levanta aquela pedra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer quer dizer rocha de ajuda, rocha de ajuda, rocha de auxílio, é a palavra Ebenezer. E a palavra de Deus diz no capítulo 26, versículo 4 de Isaías: porque confiai no Senhor, porque Deus é uma rocha perpétua, é uma rocha eterna. Nossa confiança está na rocha perpétua, na rocha eterna. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha de auxílio, nossa rocha de ajuda. É o Senhor que nos ajuda. Por isso podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, versículo 18: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é a rocha eterna, Cristo é a rocha perpétua, Cristo é a rocha aonde a igreja de Deus é edificada. E é edificada onde? Nas portas do inferno. Por isso, há lutas, há tribulações, há dificuldades, há dores, mas maior
é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, como está em 1 João 4. Santificado é o nome de Cristo. Nós, os filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito, como está em João 3,5, fazemos parte da igreja de Deus e lembramos o que está em Hebreus 3,6. Cristo como filho na casa. Qual casa somos nós? A família, a igreja de Deus. Cristo é o primeiro irmão, o primogênito entre os irmãos. Ele está conosco todos os dias até o fim desta era, como está no capítulo 28 do livro de Mateus, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias. A presença de Cristo, a presença do Senhor conosco, a nossa rocha de ajuda, nossa rocha de auxílio. Ele é a rocha eterna, onde a sua igreja está sendo edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ainda que tenhamos tribulação, dificuldades, lutas, perseguições. Quantas coisas que estão vindo contra a igreja de Deus, mas a palavra diz que não prevalecerá contra a igreja de Deus. Quando compreendemos o que é a igreja de Deus, quando compreendemos que não estamos presos a um sistema, a uma cobertura humana, porque Cristo é a nossa cobertura. Por isso a palavra diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus. Ele é a nossa cobertura, Ele é a nossa rocha de ajuda, Ele é a nossa rocha de auxílio, pelo que não temeremos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Creio que qualquer filho de Deus que está em Cristo no Espírito pode dizer essas palavras: em todas as lutas da vida, em todos os problemas, dificuldades, até aqui nos ajudou o Senhor e superamos as dificuldades e superamos as lutas. A igreja de Deus atravessará toda essa pandemia, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo de hoje, porque é a igreja de Deus. Oh, meus amigos, meus irmãos, fazemos parte do corpo de Cristo, o Senhor está conosco. A igreja não para, a igreja continua. A igreja que nasceu ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando aqueles 120 irmãos foram batizados com o Espírito Santo num corpo, santificado é o nome de Deus. Ali nasceu a igreja de Deus, e desde então o Senhor está edificando a sua igreja. O Senhor está edificando nesses anos todos, até que Ele busque a sua santa igreja. Por isso devemos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que fim? Que salvo? Essa salvação é a redenção do corpo, como está em Romanos 8:23. No arrebatamento, os servos, os santos de Deus, serão arrebatados num corpo espiritual. Santificado é o nome de Deus, essa certeza. Podemos dizer com toda certeza: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é a nossa pedra de auxílio, nossa rocha, nosso auxílio na hora da angústia. Quando invocamos o seu nome, Ele nos livra da adversidade. Como diz o Salmo 18: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus adversários. Meus irmãos, há adversidade, há lutas no mundo espiritual, no mundo, as doenças, as pragas, as pandemias, tudo que está acontecendo, mas nós bendizemos ao Senhor, aguardamos o Senhor, estamos debaixo da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, e a igreja continua. Os homens, nós somos recolhidos, mas a igreja continua, porque o Senhor está edificando a sua igreja. Nós passamos, os homens passam, a igreja continua. A igreja é o corpo universal de Cristo, expressado em cada localidade. Que possamos viver Cristo, amar Cristo, viver na centralidade de Cristo. Cristo como cabeça, Cristo como Senhor. Ele é o sustentador do corpo, diz a palavra no capítulo 5, versículo 23, 24, 25 e 26 do livro de Efésios. A palavra diz que somos lavados pela água da palavra,
O Senhor está nos purificando pela água da palavra, nos santificando diariamente, nos disciplinando para não sermos condenados com este mundo, como está no capítulo 12, versículos 5 e 6 do livro de Hebreus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres, felizes porque o Senhor é a nossa pedra de auxílio, nossa rocha de ajuda. Confiai no Senhor, o Senhor é uma rocha perpétua, eterna. Os homens passam, mas o Senhor permanece para sempre, porque é uma rocha eterna. Que possamos ouvir o Senhor, ser atento à voz do Senhor, andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne, como está no capítulo 5, ali do livro de Gálatas. Santificado é o nome de Deus. Oremos que você possa dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, nos ajudou, no plural, fazemos parte de um corpo, e a palavra de Deus diz que a paz é o juiz, é o árbitro em nossos corações, porque fomos chamados em um corpo. Quem está nesse corpo? A igreja de Deus, o corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça, tem a paz como árbitro, e a paz no nosso interior está dizendo, está declarando em nosso interior que tudo está bem. O Senhor está cuidando da sua igreja, o Senhor está cuidando do seu povo, edificando a sua igreja, porque Ele tem cuidado de vós. Santificado é o nome de Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é a nossa rocha de auxílio, a rocha eterna. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor não é a igreja do bispo fulano, apóstolo Beltrano, pastor não sei quem, e o nome não sei que. Não, irmãos. A igreja não é uma instituição, não é uma religião. A igreja é o corpo universal de Cristo, expresso em cada localidade, em cada cidade. Que tenhamos inteligência espiritual para compreendermos que somos a igreja de Deus. Não somos presos a um sistema, e o Senhor tem sustentado o seu povo, a sua igreja nesses dias. Ele está provando nesses dias que Ele está com a sua igreja, está edificando a sua igreja de uma forma maravilhosa, gloriosa, tratando com o seu povo, edificando o seu povo, disciplinando o seu povo, trazendo o seu povo para o arrependimento. Esse é o nosso Deus, e podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é a nossa rocha de auxílio, Ele é a nossa rocha de ajuda. Confiai no Senhor, o Senhor é uma rocha eterna, uma rocha perpétua. Oremos, irmãos. Senhor nosso Pai, nosso Deus, te glorificamos e te engrandecemos, ó Pai, por esta palavra bendita. Ó Senhor, te glorificamos por ter Cristo, teu Filho, como nosso Messias, nosso Cristo, nosso Senhor, nossa rocha de ajuda. Ó Senhor, o Senhor é a rocha eterna, onde está edificando a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sujeitamos a Ti a vida, resistimos o mal e ele foge, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te glorificamos por essa luz, por esse entendimento, e oramos que o Teu povo tenha mais luz, a luz da sabedoria, a luz da revelação do Teu Espírito, para compreendermos o que o Senhor está fazendo nesses dias. Ó Pai, te glorificamos, oramos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus que possamos compreender o que o Senhor está fazendo nesses dias. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, divulgue este canal, se inscreva, ative o sininho, ajude, abençoe esse canal, transmitindo a palavra a todos, deixando o seu like, e que todos sejam abençoados a cada dia, a cada momento, através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, um abraço, até a próxima, fique com Deus, meus irmãos.